fato de algo ser perigoso significa que você está correndo algum risco? Oi, eu me chamo Ana, sou psicóloga e eu quero conversar com vocês hoje sobre algo que acontece muito e que na psicologia a gente chama de catastrofização. E o que acontece com uma pessoa que tem uma tendência a catastrofizar é que ela sempre coloca como se o risco estivesse aqui e o recurso para ela lidar com isso estivesse aqui. Vamos pegar o exemplo do fogo, que é uma coisa bem comum no nosso dia a dia. O fogo, ele apresenta algum tipo de risco dependendo do contexto em que ele está inserido. Então, por exemplo, se você estiver fumando um cigarro e joga perto do mato, pode ser que isso comece um incêndio. Mas dentro da sua casa, com os mecanismos certos, então o botijão ele tem ali um regulador, que eu não vou saber o nome, a forma como você liga o fogão, os utensílios que você usa para manobrar a comida que você está ali fazendo. Então o fogo, ele apresenta algum tipo de perigo a depender do lugar que você está inserido e a depender dos recursos que você tem para lidar com ele. E assim é na vida, então às vezes a gente acha que uma coisa é muito grande pra gente, só que a gente nem olha para os recursos que a gente já tem para lidar com aquilo. Então algo pode ser perigoso, mas o que define o risco é a forma como você se expõe a esse estímulo. Para isso, vale você pensar quais são as coisas na minha vida que eu tenho lidado como se fossem grandes demais e catastrofizando. Eu olhei para qual contexto isso está inserido, porque o risco ele tem a ver com exposição sem recursos de lidar com isso. Então vamos supor, por exemplo, a piscina. A piscina ela tem um potencial de risco, ela pode ser perigosa, mas quando você coloca uma criança com uma boia, a criança ela tem um recurso para lidar com aquilo. Os pais podem ficar supervisionando. Então tem várias coisas que você pode se assegurar para que aquilo que apresenta um potencial de risco não te machuque, não te gere algum tipo de prejuízo efetivo. Então imagine se porque algo tem um potencial de risco ou é perigoso, a gente parasse de usar. Então se a gente não usasse o fogo, se a gente não colocasse as crianças na piscina, se a gente não fosse ao mar, a gente não faria várias coisas na nossa vida porque tem muita coisa no mundo que apresenta algum risco, que apresenta algum tipo de perigo. O que a gente tem que parar para pensar é em que contexto isso se apresenta e quais os recursos que a gente tem para lidar com isso. E caso a gente não tenha recurso, a gente dá um passo para trás para desenvolver. Quando a gente faz uma leitura do mundo como muito perigoso e como a gente não tendo nenhum tipo de recurso para lidar com ele, a gente começa a se esquivar de várias situações. Um dia você se esquiva do elevador, outro dia você se esquiva do carro, outro dia você se esquiva de ir no mercado. E quando você for ver, você não consegue sair do seu quarto, porque até dentro da nossa própria casa tem coisas que geram algum potencial de risco pra gente. Mas a grande questão é, a gente tem recurso para lidar com isso? Se sim, a gente poder se apropriar desses recursos para parar de catastrofizar. E se a gente não tem, é dar um passo para trás para poder desenvolver essas habilidades. Aqui eu tô trazendo coisas mais concretas, mas como que essa catastrofização pode aparecer? Por exemplo, num medo de perder o trabalho. Por exemplo, num medo de um namoro acabar. Por exemplo, no medo de você ser traído. A questão é, você corre esse perigo? Sim, todas essas situações elas são possíveis de acontecer. Mas significa que você está em risco? O fato de que pessoas terminam um relacionamento significa que o seu está acabando? E parte do tratamento para pessoas que têm essa catastrofização é a gente fazer um tipo de exposição imaginária. Então, no caso do emprego, o fato de você ter um emprego significa que você pode perdê-lo, mas significa que você vai perdê-lo? E caso você perca esse emprego, qual que é a sua qualificação? Você continua investindo em você mesmo? Ou porque você está no emprego, você deixou de investir em você? Você tá vendo o mercado, como é que tá? Caso você seja mandado embora, você só aceita fazer o que é a sua função? Ou você não poderia ter outras fontes de renda? Então, às vezes a pessoa ela tem uma ideia assim, se eu perder esse emprego, eu nunca mais vou conseguir emprego nenhum. Mas você não vai conseguir emprego nenhum, ou talvez não consiga a princípio na sua área. Eu espero que esse vídeo faça sentido por aí, que você reflita se você não tem visto risco em coisas que apresentam apenas um perigo. E que você também veja qual que é os recursos que você já tem para lidar com isso que você tanto teme. E caso você não tenha, talvez esteja no momento de você olhar para isso. Como que eu desenvolvo uma segurança? Como que eu desenvolvo recursos para lidar com isso caso isso aconteça? Porque as coisas, elas não vão mudar porque você teme elas. E viver fugindo delas pode fazer com que você tente fugir cada vez de mais coisas. Porque não é sobre o perigo existir, é sobre você acreditar que uma vez que você esteja correndo esse risco, você tem recursos para lidar com isso. Lembra, recurso, risco, a gente tem que equilibrar isso daqui. Um beijo e a gente se vê amanhã.